uma parte da população quer, de alguma forma, esse autocrata que decida logo, decida rápido. Mas nós sabemos que esse movimento é muito perigoso, porque quanto menos discussão, quanto menos entendimento, maior é o risco da gente errar e ter que fazer tudo de novo, fazer certo. Isso voltamos ao começo do século passado. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. A nossa conversa hoje é sobre a configuração da política no Brasil e no mundo. Afinal de contas, qual é o regime político que se sobressai hoje, tanto aqui nas nossas paragens quanto no resto do mundo, na política internacional? Para conversar sobre isso, a gente recebe o professor, cientista político, analista político, o professor Carlos Mello, professor do INSPER. A gente vai conversar sobre essa configuração política e, sobretudo, sobre uma ferramenta que tem provocado muitas mudanças. Eu estou falando aqui da tecnologia, da inteligência artificial, das redes sociais. Professor, bem-vindo, obrigada por tê-lo aqui conosco. Um prazer, Thaís. Olha, eu já dei um pouco aqui da premissa do debate. Nós temos uma questão de fundo aí, que é a questão tecnológica, as redes sociais, a forma como o indivíduo passa a se expressar e o quanto isso muda a configuração política, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu quero começar, assim, uma pergunta bem básica. Como é que você enxerga essa configuração hoje? Se quiser começar pelo mundo, do mundo a gente vem para o Brasil. Eu quero começar primeiro pelo que eu entendo ser uma revolução que nós estamos vivendo, que é uma revolução tecnológica, né? O mundo que nós nascemos era um mundo analógico, né? Eu troquei canal de televisão no seletor, Sim. né? Hoje... Bombril na antena. Exatamente. Pus Hoje, muito também. se você colocar numa sala de aula foto no seletor de canal de televisão, ninguém sabe o que é, né? A gente transitou do rádio, da televisão para a inteligência artificial num período muito curto. A transformação foi muito rápida, muito rápida. Os nossos pais tinham um ritmo de transformação lento, nosso ritmo foi um pouco mais rápido, os nossos filhos e netos é uma coisa vertiginosa. Então, é uma revolução. E essas transformações tecnológicas, como houve na primeira e segunda revolução industrial, ela tira o chão, né, debaixo dos pés de muita gente. Pessoas que trabalhavam, por exemplo, nessa sociedade industrial, ou que trabalhavam no campo nas outras revoluções. Essas pessoas ficam desempregadas, essas pessoas ficam sem trabalho, que é pior do que ficar desempregado. Perde-se o paradigma. Então, você tem a tecnologia, a economia, você tem um drama social. Para que a política perceba o que está acontecendo, leva tempo. O diagnóstico não é um diagnóstico simples nem imediato. Então, até que a política perceba o que está acontecendo, até que o Estado possa agir no sentido de mitigar essas transformações, os efeitos dessas transformações, surge um ressentimento. Então, há um ressentimento muito grande hoje com relação à ineficiência do Estado para dar conta dessa transformação. Quem paga o pato disso é a política, e especialmente dentro da política, quem paga o pato disso é a democracia. Então, a crise da democracia que nós vivemos é uma crise que ela é derivada de um processo de transformação revolucionário que está mudando a vida da gente. A gente vive na transição de uma sociedade analógica para digital, e esse interregno, né, onde para usar uma expressão antiga, onde o velho está agonizando, mas o novo ainda não nasceu, ele é muito traumático, né? E se você olha para a história do mundo, para a longa história do mundo, você vai ver vários desses momentos. Na transição do século XIX para o século XX, isso também aconteceu. A segunda revolução industrial, a energia elétrica, o petróleo, enfim, A tal. manufatura, né? Nós fomos a 2 guerras mundiais por conta disso. Esse processo que nós vivemos na década de 20 dos anos 2000 é muito parecido com um processo que se viveu na década de 10 e de 20 e de 30 do século passado. Surgiram movimentos como o fascismo, como o nazismo, entendeu?
houve perseguição, enfim, tudo aquilo que a gente viu lá, de alguma forma, claro que não é uma cópia, né, mas de alguma forma nós vivemos agora e nos faz lembrar aquele processo. A Marcha sobre Roma, do Mussolini, foi em 1922, né, ou seja, há 100 anos. Então é um processo muito parecido. Isso vai transformar a nossa relação com a política, né, e o humor em relação à política. Isso é um problema sério. O quanto essa mudança de paradigma, né, ou de fundamento, talvez, mexe com o fundamento da política em si, porque a gente não consegue ficar sem ela, né. A política é o melhor instrumento que o homem inventou para resolver conflitos, para resolver divergências. E como é que você enxerga a configuração ou a reconfiguração da política como instrumento social para lidar com essa revolução, com esse ressentimento? A política tem essa importância toda à medida que ela consiga olhar para o futuro, mas o futuro não é muito perceptível nesse momento, porque é um momento de muita transformação. Se a gente for falar de inteligência artificial, o ChatGPT é algo que tomou as manchetes dos jornais há cerca de nem de 2 anos, né, e no entanto nós já estamos numa terceira ou quarta geração desse evento da inteligência artificial. Então é tudo muito rápido e é difícil olhar para o futuro. Alguns sociólogos, cientistas políticos que vão estudar esse processo, um deles é o Zygmunt Bauman, né, ele vai falar de um processo chamado retrotopia, ou seja, a utopia, ao invés de estar lá na frente no futuro, ela está lá atrás, na volta ao passado, no passado idealizado como um passado que era tudo bom, que tudo funcionava, né, que as pessoas tinham emprego. Nos Estados Unidos você tinha o American Dream, você tinha o American Way of Life, né, você tinha Uma mistura de nostalgia uma quase. nostalgia. Veja, então, Make America Great Again não é algo totalmente sem sentido. É uma tentativa impossível de voltar para o passado, mas é como se configura o discurso político. Aqui no Brasil também você teve esse discurso de volta ao passado. A esquerda e a direita, né? Porque se você perceber, o ex-presidente Bolsonaro fez esse discurso em relação aos anos 70, mas o PT fez esse discurso em relação ao começo dos anos 2000 nos governos Lula, uma volta ao passado, né? O passado não volta. Então a política ela tem um grande problema de ter que resolver esses conflitos todos sem conseguir perceber o que vem pela frente, porque é muito fluido, né? Tudo flui, né? Nada é estável. A política ela vai se reconfigurar, né, aos poucos, ao longo do tempo. Ela está em processo de reconfiguração. Para onde exatamente ela vai, seria muito chute dizer, seria muito precipitado dizer que não, esses processos todos vão se organizar muito rapidamente, tá. A gente está no meio Da da transição. fervedura desse processo todo, né. A política ela pode ir para um retrocesso muito grande ou ela pode ir para um grande acordo, né. Nos Estados Unidos, depois da quebra da Bolsa de Nova York, surgiu ali o Roosevelt e o New Deal, um novo acordo, um novo arranjo, que deu fôlego para os Estados Unidos até os anos 70 com Reagan. Isso pode surgir? Na Alemanha, houve uma tentativa, infelizmente frustrada, que foi uma aliança entre os verdes, né, os ambientalistas, os social-democratas e os liberais, tentando encontrar um novo arranjo. Não deu certo. Houve agora uma mudança de governo. A direita vem crescendo com um discurso reativo e reacionário em relação à própria política, né. Surgem, à direita e à esquerda, profetas do passado, né, que ficam raivosos, ficam vociferando contra esse processo, mas sem conseguir exatamente apontar o que será o mundo do futuro. Esse processo norte-americano, por exemplo, de fechamento da economia, aumento de tarifas, é absolutamente
é defensivo. Eu não vou nem dizer protecionista, porque é claro que ele é protecionista, mas ele é defensivo, Protecionista no sentido de de autodefesa, autodefesa. Não é só protecionista na economia, mas dos valores. nos valores e tudo mais. É o medo. O mundo se reconfigurou. O embaixador Rubens Barbosa, no outro dia conversando com ele, eu ouvi ele dizer que talvez a gente esteja vivendo já um momento de pós-Ocidente, né? Porque a imersão das economias do Oriente, né, da Ásia, e também do tipo de política naquela região, pode ter uma importância para o planeta que até hoje não teve na história. Tá aí um bom tema para a gente trazer aqui para um Brasil Exatamente. também. Vou sugerir que para a gente falar sobre a revolução cultural, né? Uma mudança de polos, né, professor, que o senhor sugere aqui. Eu quero entrar na questão de Brasil, mas já que você trouxe o ponto da esquerda e a direita, eu tenho brincado que o Norberto Bobbio, cientista político, né, do século passado, teve a proeza de definir o que era esquerda, o que era direita, num livrinho muito pequenininho, Delicioso, né? inclusive. Que eu já reli em alguns momentos da história e estou relendo de novo agora, porque realmente para a gente tentar entender o que está acontecendo. Como é que o senhor acha que ele reescreveria esse livro hoje? Olha, ali ele ele escreve esse livro já no choque, a partir do choque da queda do Muro de Berlim. Quer dizer, o que que é direita, o que que é esquerda? Ele, para tentar facilitar para o nosso entendimento, ele chamou a direita de setores que pretendiam manter o status quo, manter, não por maldade, mas por acreditar que aquilo era melhor do que a mudança, e a esquerda aqueles que propugnavam uma mudança, uma transformação. Hoje, quando a gente usa direita e esquerda, eu diria a você que há uma confusão muito maior do que na época que o Bob escreveu. Ele, de fato, ele deveria escrever e certamente escreveria brilhantemente, fosse possível fazê-lo. Talvez a gente possa perguntar para o ChatGPT, né? Será que é tanta Talvez, ousadia? talvez. Mas olha, se você pegar Viktor Orbán, por exemplo, na Hungria, e se você pegar Nicolás Maduro, na Venezuela, qual é a diferença fundamental? Entendeu? Ambos propõem uma democracia iliberal. É o autocrata. O autocrata se sobrepondo a, ao sistema de freios e contrapesos da democracia liberal. Então, fecha Congresso, controla o judiciário e emerge dali o autocrata e o seu grupo que vai tomar as decisões que acham corretas. O mundo quer, de alguma forma, uma parte da população quer, de alguma forma, esse autocrata que decida logo, decida rápido. Mas nós sabemos que esse movimento é muito perigoso, porque quanto menos discussão, quanto menos entendimento, maior é o risco da gente errar e ter que fazer tudo de novo, fazer certo. Isso voltamos ao começo do século passado. Foi exatamente isso, né? Mussolini, Hitler, enfim, na Espanha, em Portugal, no Japão, autocratas que apareceram ali com com o pretenso poder de resolver a situação. Não resolve, agrava a situação. Isso vai demandar vidas, inclusive, muitas, e aí você tem que começar o processo de novo. Então é melhor não arriscar por esse caminho, né? Sentar, discutir o que está acontecendo, compreender o problema, apostar em políticas públicas que consigam mitigar essa transição, de alguma forma atender, proteger aqueles que perderam seus trabalhos, perderam seus mundos, não é? E fazer o possível para que os filhos desses possam se incorporar a essa nova sociedade de uma forma mais autônoma, não é? Então, assistência social para os mais velhos, educação diferente da que nós estamos acostumados para os mais novos, para que eles possam se incorporar num mundo que o mais importante vai ser aprender a aprender, porque ele, como é muito volátil, o tempo todo você vai ter que estar aprendendo alguma coisa nova, não é? A possibilidade de um garoto hoje mudar de profissão, não é de emprego, várias vezes ao longo da sua vida é muito grande. Assistência social, previdência, todo aquele sistema de seguridade também está em xeque,
né? Se estima hoje que talvez essa seja a primeira geração que tenha um desempenho econômico pior do que seus pais. É uma mobilidade social reversa, né? Reversa. Então é um problema muito sério. Não é à toa que essa juventude, por exemplo, acaba optando por esses discursos salvacionistas, né? Quase que reducionistas, né, professor? E essas questões também de que não, o Estado não é importante, veja, você muda o seu mindset, se programa, então você vai conseguir. Não é nada disso. Você traz a questão da economia, né? E a gente tem visto nas últimas eleições que a economia continua fazendo diferença, especialmente do ponto de vista da inflação. Mas o mundo rico não sabe o que é inflação há 40 anos, está experimentando aí o que nós aqui no Brasil, por exemplo, nos países emergentes, mas especialmente aqui no Brasil, a gente não deixou de aprender a lidar com a inflação, né? A frase famosa do assessor de Bill Clinton lá no começo dos anos 90, a economia é estúpido, ela perdeu força? James Carville, né? James Carville. Não perdeu força, porque se você for pegar a eleição dos Estados Unidos em 2024, a percepção de que a economia ia mal, né? E que não era exatamente verdade, foi decisiva para a derrota dos democratas e para a vitória do Trump, né? Uma inflação, mesmo que pequena, naquela sociedade que não tem cultura da inflação, aquilo criou um enorme mal-estar. Então, você precisa dar conta da economia, sim, é inevitável. Aqui no Brasil é a mesma coisa, a Sim. popularidade do presidente Lula despencou em função da economia. Só que você precisa perceber que economia e política não são dois entes separados. Que é um erro que se cometeu dos anos 90 para cá, com a ideia de que a economia ela tinha autonomia, ela fluía sozinha, não é? Eu quero resgatar aqui um diálogo que eu tive com um grande amigo há alguns anos, quando aquela crise da Petrobras, né? Eu estava almoçando com ele, eu conheço muito bem a cabeça dele, é um grande amigo, e eu perguntei para ele, mas o que aconteceu com a Petrobras que tudo desandou, né? Uma pergunta só, Básica. uma piadinha, na verdade uma pegadinha. Ele falou assim, foi a política estraçalhou com a Petrobras, tal. Eu ouvi aquilo, né, me voltei para o meu prato, comi um pouco, deixei a coisa fluir. Aí eu perguntei para ele, mas antes ia tão bem, né? Por que ia tão bem? Porque a gestão funcionava. Não, mas esse é o absurdo. As decisões, boas ou más, são decisões políticas. Optar por uma gestão técnica é uma decisão política. Ignorar uma gestão técnica é uma decisão política. Então, essa ideia de que a economia ela flui sozinha, ela não precisa da política, é um erro. É um erro que o mundo percebeu, cometeu ele a partir do Reagan Thatcher, né? Tem uma frase da Margaret Thatcher, dos anos 80, que dizia o seguinte, esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Pouco antes de falecer, eu tive uma conversa com o professor Delfim Neto e coloquei essa frase para ele. E ele olhou para mim e falou assim, Melo, foi um equívoco. Foi uma frase desastrosa. Né? Por quê? Porque se não existe sociedade, se existe só os indivíduos e as suas famílias, a política é desnecessária. E o Estado é algo miserável. Não é. Num momento como esse, de grande transformação, de grande mudança, você precisa de instituições ou para se antecipar, não é, quando possível, ou para mitigar os efeitos disso. Então, a política não é uma atividade miserável, ela é uma atividade necessária, inclusive para dar incentivos que possam potencializar a economia. E potencializando a economia, melhorar a política. É um ciclo, né, um círculo que a gente precisa compreender e não simplesmente enxergar como duas coisas separadas. Esse é um erro que se comete muito, sobretudo no mercado financeiro, de achar que só a economia basta e que a economia ela vai resolver por si. Ela influencia os governos? Evidentemente, mas o bom ou o mau governo influencia muito a economia. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Eu acho que o Brasil se encaixa nesse contexto todo que nós estamos falando aí, que é um contexto global, né? Talvez mais do que internacional, um contexto global. O Brasil
checa todos esses requisitos aí dessa configuração que você dividiu conosco. E o que mais? Bom, o Brasil tem todos esses problemas, passa por essa transformação também. É uma economia, ainda que atrasada sobre vários aspectos, moderna, porque também está fazendo a sua transição do industrial, né, para o digital. Veja São Paulo, por exemplo, né, que era a locomotiva do país com as suas indústrias e tal. Você não fala mais de indústrias em São Paulo, você fala de serviços, você fala, enfim, de inteligência, enfim, é outra história, né? Então, o Brasil também paga um preço por essa transição. Acresce que no Brasil você tem problemas tradicionais que não foram resolvidos. Eu levanto dois deles. O primeiro deles, o patrimonialismo. A ideia de que o público pertence a alguém, alguém controla o público de acordo com seus interesses. Tanto o Estado em relação à sociedade, quanto grupos da sociedade privilegiados que também vão controlar o Estado, sendo que ficam apartados desse processo a maioria da população, aqueles que não são protegidos e não têm condição de construir institucionalmente privilégios, né? E outra questão é a desigualdade, que é um preço que nós pagamos muito alto pela nossa tradição de escravidão, né? Não pode ser esquecido isso. Nós ainda não resolvemos o problema ali, porque a abolição da escravatura no Brasil foi a coisa mais cruel que você possa imaginar, né? Simplesmente se aboliu a escravidão e se pegou aquele contingente enorme de seres humanos e se jogou nas ruas. Quando foram úteis para irem para o exército enfrentar revoltas, como Canudos, por exemplo, tudo bem, mas depois que isso acabou, joga-se nas ruas, nas favelas, na Que se desigualdade. virem, né? Que se virem, né? Outros países acabaram com a escravidão muito mais cedo, e mesmo sendo, do ponto de vista do racismo, até mais radicais do que no Brasil, pelo menos deram condição para que aquelas pessoas tivessem o seu pedaço de terra, fizessem ali a sua escola, a sua igreja e se desenvolvessem, né? No Brasil não houve isso, né? No Brasil tudo junto e misturado. Você não resolveu isso e a sociedade ainda funciona dentro desse padrão, né? A nossa enorme necessidade de ter empregados domésticos, por exemplo, não é? E acreditando que eles podem viver com pouco, que eles não precisam ter direitos como um funcionário de uma fábrica, de um comércio, né? Quando a gente definiu que empregados domésticos tinham sim fundo de garantia, férias, 13º, essas coisas todas, houve gritaria no país. Então, o patrimonialismo e a desigualdade são elementos que não foram resolvidos e que agravam esse outro processo que nós vemos. Da reconfiguração Da política. reconfiguração. E a educação. Porque a gente nunca conseguiu fazer um processo de educação amplo, universal, de qualidade. Hoje nós fazemos uma educação ruim para um mundo que não existe mais. Quanto mais para um mundo que está surgindo e que precisa de uma outra educação, uma outra configuração. Então, isso é um problema muito sério. Agora, do ponto de vista da política, estritamente, né, dos conflitos, das disputas, eu destaco o patrimonialismo, né? E isso se agravou muito nos últimos anos, quando nós tivemos executivos fracos, né, que perderam poder, e perder poder é perder orçamento, capacidade de gerir orçamento. Esse poder foi transferido para o legislativo. E hoje o orçamento, as emendas, elas dão o tom da política no Brasil. Você não tem mais grandes membros no Congresso Nacional pensando o Brasil como um todo. O que você tem é o parlamentar pensando no curral, a emenda que vai A decisão paroquial. aprovar para lá e quantos votos aquilo vai resultar para a sua reeleição. Eu tenho chamado esses parlamentares de deputados, de vereadores federais, não é? O grande tribuno que pensa e contribui para
a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, para a reforma tributária, para a reforma política, você pode ver, ele vai desaparecendo. Então, você teve um empobrecimento do debate político, agravado por um refortalecimento desse patrimonialismo que nunca nos deixou, mas que hoje recrudesceu, né. Tem um clássico da ciência política brasileira chamada Coronelismo em Chá de Voto, do Victor Nunes Leal, né. Era aquele método do passado, dos anos 30, 40, 50, em que o sujeito dava ali uma bota para o sujeito votar nele, depois dava outro pé de bota, enfim, ou dava uma enxada, enfim, fazia ali o seu clientelismo. Hoje, você pode chamar de coronelismo, emenda e voto, né? Tem essa mudança, porque é coronelismo, porque você voltou a ter coronéis locais que mandam num grupo de municípios, né? No outro dia, eu vi o ex-presidente da Câmara se referindo aos municípios em torno da sede política dele, de os meus municípios, né? E que vão fazendo políticas para atender esses municípios, mas abandonam o sentido geral da política nacional. O quanto isso nos enfraquece para, pensando sempre na política como ferramenta, pensando sempre na revolução tecnológica, nesse novo, vamos dizer assim, nessa nova arena de debates, que é uma arena meio sem fronteira, meio sem filtro, e que aí, portanto, não fortalece, ou pelo menos não estimula a coesão, a convergência, para decisões de âmbito mais global, global no ponto de vista nacional, né, de âmbito nacional. O quanto isso prejudica as escolhas importantes que a gente vai fazer a partir de agora? Em primeiro lugar, Pensando, inclusive, no papel das instituições nesse processo, em professor. primeiro lugar, isso fortalece o velho patriarcalismo que nós sempre tivemos, né. Então, surge ali o demiurgo, aquele que vai resolver sozinho, né. Dê o nome a ele de mito ou de pai dos pobres, não interessa, né, mas aquele que vai resolver sozinho. Não, você precisa ter instituições, você precisa ter executivo, legislativo e judiciário preparados para esse mundo novo. Pelo contrário, você tem um despreparo gritante, você tem conflitos institucionais, choque entre poderes, disputa entre poderes, né. Você tem um processo de uma crise, né, de um momento de desarranjo que, agrava a nossa situação, porque não só a gente não consegue enxergar o futuro, quanto parece que a gente vai retrocedendo naquilo que havia de pior na política brasileira. Isso é um problema. E as pessoas, é claro, quando olham para essa situação, passam a descrer na política ainda mais. Se a descrença na política já é um traço, né, natural no mundo inteiro e no Brasil também, isso ainda aumenta mais, né. Então, por exemplo, passa-se a não dar importância para a democracia. "Ah, eu não como democracia", vai dizer, né, o sujeito comum. Veja, na crença de que alguém vai resolver isso rapidamente, sozinho, não vai resolver, né, não vai resolver. Não, a força vai resolver, a força também não vai resolver, né. Então o problema que nós temos é que a gente passa a descrer na política que é o único caminho que a gente tem para resolver os problemas, não tem outro. Para a gente fechar, professor, vamos datar a nossa conversa aqui, né, que hoje, inclusive em função da tecnologia, a data das coisas ela fica fluida, né, mas de qualquer forma nós estamos aqui em meados de 2025, olhando para uma eleição, já trabalhando por uma eleição de outubro de 2026. Na configuração de hoje, nós temos um candidato natural, que é o presidente Lula, que vai fazer 80 anos, que tem toda essa descrição que você dividiu conosco aqui, dessa divisão e desse conflito da política brasileira. E do outro, nós não temos um nome, nós temos um movimento, que é o bolsonarismo, em que o personagem está inviabilizado para disputar e a dificuldade de nomear uma liderança desse outro lado.
o que que você hoje, olhando para hoje, o que que você enxerga, do que vai ser o embate político das eleições de 2026? Quero fazer uma digressão aqui. Eu tenho repetido uma frase que tem se dado uma certa controvérsia, mas eu gosto da frase, então vou repetir mais uma vez. O presidente Lula é um homem de ontem. A sorte dele é que a maioria dos seus adversários são homens da Idade Média, né? São muito mais arcaicos. Eu acho que a gente vai para uma situação de disputar o poder no ano que vem, discutindo nomes e não exatamente projetos. Qual é o projeto capaz de olhar para o futuro? Sim, o futuro é difícil de compreender, mas que seja capaz de ter um bom diagnóstico do presente e, a partir do diagnóstico do presente, você conseguir vislumbrar, ver sombras, pelo menos, do futuro. Eu não vejo essa discussão, nem à direita nem à esquerda, se a gente pode voltar para essas categorias. Eu não vejo. Eu não vejo essa discussão no presidente Lula e no seu partido, na sua frente de partidos. Eu não vejo essa discussão na direita também. Eu vejo um centro que se desmanchou, né, que desapareceu. O centro que nós temos hoje ele é eminentemente fisiológico, ele não é um centro nem de negociação, né? É o centro dos vereadores federais? Exatamente, é um centro dos vereadores federais, mas eu não vejo mais aquela perspectiva de pessoas sagazes que consigam perceber os conflitos e consigam estabelecer conciliações para que a gente possa avançar. O velho PSD, né, do Tancredo, do Ulisses, do Juscelino, né, que fazia um meio de campo entre a UDN radicalizada e o PTB radicalizado e tentavam, de alguma forma, jogar a bola para frente. Eu também não vejo isso, né, não vejo isso se conformando ainda nesse curto espaço de tempo que é de 2025 para 2026, que é a eleição. Então, o resultado da eleição do ano que vem, ele é claro, quem tem o executivo na mão, né, tem um certo favoritismo. A reeleição no Brasil foi feita para reeleger. Raro é o caso de não reeleger, né? Então, eu acho que mesmo com popularidade baixa e tudo mais, o presidente Lula é um candidato muito forte, naturalmente. Se for o candidato, dada a sua idade, como você colocou. Por outro lado, no campo da direita, sem o ex-presidente Bolsonaro, o que pode vir daí, né? Tem uma fragmentação. Hoje, se você olhar para a direita, tem 4 grupos que saíram das eleições municipais. Tem o grupo bolsonarista, que é o mais radical, tem um grupo que eu chamo de anarco-capitalista, que é ali o Pablo Marçal e essas ideias malucas de não Estado, enfim, né, do mindset regulado, né, reprocessado. Aí você tem uma direita fisiológica, que são esses vereadores federais a que eu me referi, e você tem ainda um centro-direita tentando se rearticular, tentando se reencontrar, né? Órfãos do PSDB, né, que tentou em algum momento fazer isso. O lapso de tempo que nós temos aqui até lá é suficiente para que isso se rearticule? Eu creio que não. Eu creio que a gente vai para mais um processo eleitoral de muito som e fúria, né, e para terminar com Shakespeare, né, significando nada, né? E talvez essa bola ela seja jogada para 2030, porque talvez de fato o sistema político precise de mais tempo para compreender o que está acontecendo, para se reorganizar, para abandonar essas posturas arcaicas ligadas ao patrimonialismo, à nossa desigualdade, essas questões todas, para que possa recuperar o sentido da política, que é olhar para o futuro e melhorar a vida das pessoas. Ótimas provocações, professor. Muito obrigada. Até uma próxima. Sempre um prazer.